o que é LOA, LDO e PPA? A AGU explica. O orçamento público é, de maneira bem simplificada, a estimativa de receitas e a previsão de despesas que um governo terá num determinado período de tempo, que no caso do Brasil corresponde a um ano, é o nosso ano civil. No Brasil, o nosso modelo orçamentário de planejamento e gestão está previsto na Constituição Federal, no artigo 165, que diz que cabe ao Poder Executivo enviar os projetos de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O plano plurianual estabelece os programas de duração continuada e as despesas de capital da administração pública. Ou seja, o PPA é um programa de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as metas e as diretrizes da administração pública. É como se fosse um grande programa, determinando os objetivos que o governo vai ter pelos próximos 4 anos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é elaborada em harmonia com o PPA e vai auxiliar na elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Por isso, ela é chamada de um instrumento de curto prazo da administração federal. O que ela faz? Ela tenta viabilizar de forma prática as diretrizes que já foram estabelecidas no plano plurianual. Como o plano plurianual é muito abrangente e amplo, cabe à LDO estabelecer as prioridades e tentar verificar o que de fato vai poder ser realizado, estabelecendo essas metas de curto prazo para a administração pública. Por fim, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que também é elaborada em harmonia com o PPA e com a LDO. E ela estima as receitas para um determinado exercício financeiro e fixa as despesas que serão realizadas pelo governo. No caso da LOA, na verdade, nós temos 3 suborçamentos: um orçamento da Seguridade Social, um orçamento de investimentos e um orçamento fiscal. A LOA não faz nada mais do que tentar dar concretude ao que fora previamente estabelecido, tanto no PPA quanto na LDO. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima. Primeiramente, boa noite a todos, né? Em especial aqueles que nos acompanham pela internet. E os nobres edis que aqui estão presentes, né? Demais membros desta casa. É um momento muito importante. Todos os anos nos reunimos aqui para debater um pouquinho sobre as peças de planejamento, né? Em especial esse ano, que é um ano típico para a administração pública, em que os governantes estabelecem o plano plurianual. São a elaboração de um plano de médio prazo, como nós vimos no vídeo, para 4 anos de governo, em que ele inicia o seu planejamento a partir do 2º ano de governo, ficando a cargo da próxima gestão executar o seu último ano deste PPA, né? Para que a gestão pública, tendo em vista os seus princípios da administração e da boa gestão, tenha como meta a continuidade dos serviços públicos. E isso é importante para nós, né? Quando nós falamos em continuidade dos serviços públicos, nós também podemos pensar um pouquinho aí sobre esse plano plurianual, que seria o PPA. Então, hoje, nós iremos conversar um pouco sobre o PPA e a própria LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que já está na casa, para que os senhores possam analisar, né, e deliberar sobre isso. É importante, como o próprio vídeo da AGU, né, já até indico aos nobres, caso queira acompanhar algumas informações orçamentárias teóricas e até a título de aprendizagem, a própria AGU tem vários vídeos que explicam alguns instrumentos de planejamento, de gestão, de direito também, tá bom? Então, falando do PPA, o Plano Plurianual, nós recebemos nesta casa o projeto, né, o projeto já foi inserido no expediente da casa, que deverá tramitar logo após esta audiência, e os senhores irão discutir esta importante peça para o município de Suzanápolis e a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para que a gente possa, então, fazer uma sistemática, uma visão sistêmica disso tudo, é importante a gente pensar assim, como o próprio vídeo nos disse,
A responsabilidade é de quem de elaborar estas peças? É do Poder Legislativo? Não é, né? Cabe ao Executivo, de acordo com suas equipes técnicas, elaborar audiências públicas setoriais, regionais, dentro do município, nos seus bairros, no seu distrito, e colher por meio dessa agenda pública, ou até mesmo por meio das suas, vamos dizer assim, propostas eleitorais que foram postas no pleito de 2020, né? Trazer à baila isso e dizer assim para seus munícipes, agora é hora de materializar ou tentar materializar estas propostas. Tá? Então, é importante nós pensarmos que o plano plurianual, ele estabelece aquilo que é de caráter continuado, tá? A manutenção da máquina pública, vamos pensar assim, né? Sempre falo nas aulas de inicial de contabilidade pública, né? Que os impostos e tributos é como se fosse uma máquina, né? De um lado entra esses impostos, esses tributos, e do outro lado deve sair políticas públicas de qualidade, políticas efetivas. É os impostos que voltam por meio de políticas públicas efetivas à própria sociedade. E cabe a nós, que estamos aqui nesta noite, e aos senhores, deliberar sobre isso, né? A fiscalizar toda a execução de todo esse planejamento orçamentário, esse ciclo orçamentário, né? Que seria desde a elaboração, a tramitação, a aprovação e a avaliação destas peças. Tá? Então, o plano plurianual foi elaborado pelo Poder Executivo, né? Se encontra na casa. Quanto à composição do plano plurianual, foram entregues todos os anexos que estabelece a Constituição, né? As despesas de caráter continuado, os impactos que isso vai ocorrer nas finanças públicas. Tá? Foi apresentado também o projeto num todo, que os senhores receberam antecipadamente, o corpo do projeto, que será lido em sessão, não cabe a nós, neste momento, ler o corpo do projeto. Aqueles que nos acompanham também poderão acessar todo esse projeto, todo o corpo, toda a estrutura deste projeto, inclusive os anexos, pelo site da Câmara Municipal. Basta entrar aqui, ó, no site, como está no telão, né, e procurar aqui, ó, contas públicas, ok? Entra e vai ver aqui as peças orçamentárias com seus anexos, porque são anexos muito grandes, tá? Tem anexo com 400 páginas, 500 páginas. Então, vocês poderão acessar o site da Câmara, que está passando por uma remodelação, uma estruturação. Peço até paciência, porque isso está em fase de estruturação e adequação, tá bom? Mas essas peças já estão lá, o PPA e a LDO, todos os anexos que foram apresentados a esta casa, ok? Feito isso, é importante nós pensarmos o que contempla o PPA, né? O PPA contempla todas as informações, seja elas de caráter continuado, como nós falamos, a manutenção da máquina pública, com seu quadro efetivo de servidores, com todo saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente, enfim, todos os programas existentes na comunidade, na sociedade, no próprio distrito, né? E isso deve ser contemplado aqui. Lembrando que nenhuma despesa pública pode ser executada sem o crivo dos senhores, né, dos nobres vereadores, sem vossa assinatura, vamos dizer assim, que representa o povo, né, dentro desse sistema democrático, e então é por isso que essas peças se encontram aqui para tramitação. Lembrando que as peças, elas contêm indicadores, informações precisas, tá, para que os senhores possam analisar. É importante, então, falarmos em questões monetárias. O PPA para 2022 até 2025 para o município de Suzanápolis contemplará R$ 143.118.300. É isso que o Poder Executivo estimou e será apresentado para os senhores nessas peças que serão tramitadas aqui, ok? Lembrando que para o exercício de 2022 serão R$ 33.443.000, ok? Isso nós falamos de forma consolidada. O que é consolidada? Aqui contempla os órgãos da administração direta, Poder Executivo e Poder Legislativo, esta casa, e tem mais a autarquia, o Instituto de Previdência, que está em torno de 3 milhões o seu orçamento, tá? Que também consta-se nas peças de planejamento. Desses 33 milhões, né,
o vereador Alessandro esteve aqui na casa hoje, conversando com a gente de forma técnica, nós tivemos uma curiosidade e olhamos quanto que a LDO estabelece com relação ao ano anterior. E nós percebemos que foi aumentado em 9,93%, né, vereador? 9,93% a estimativa de arrecadação e também de despesa para o exercício de 2022. É importante também pensarmos assim como sociedade num todo. Cabe aos nobres vereadores, cabe à sociedade num todo por meio dos canais de ouvidoria, por meio dos canais de comunicação, fiscalizar estas contas públicas. Isso é importante. São 33 milhões dentro do município de Suzanápolis. Tá? Nós falamos assim, olha, é muito? Talvez não, depende da demanda do município. Por isso que estas peças são elaboradas pelo próprio executivo, porque ele, com as suas equipes técnicas, visitarão a sociedade num todo e colherão os problemas da sociedade. Nós falamos em políticas públicas, nós estamos falando de problemas sociais, nós estamos falando de demandas sociais, da agenda pública. Nós precisamos, assim, pensar assim, olha, a administração pública difere da administração particular. Em que sentido? São vários. Aqui nós não estamos falando em obter lucros, né, ter saldos em contas correntes do executivo ou do legislativo com o fim de ter superávit financeiro. Não. Nós falamos em gastar investir de forma efetiva na saúde, na educação, saneamento básico, assistência social. A partir do momento que nós investimos, seja os 20 ou os 33 milhões, e isso de forma efetiva gera resultados, atende às demandas sociais de forma com custo menor e com benefícios, nós estamos falando em políticas efetivas. Né? Nós estamos falando que a gestão pública ela se torna efetiva. Ok? Então, são 33 milhões que deverão ser fiscalizados também por esta casa, cuja função típica é legislar e fiscalizar. Tá bom? Ainda nós falamos com o nobre vereador, quando estava aqui, a gente falava assim, olha, são 33 milhões, né, e que cabe ao Poder Legislativo fiscalizar e ao Executivo acompanhar isso. O REREL, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o relatório resumido da execução orçamentária, traz diversos resumos sobre a arrecadação do município, de forma bimestral. Então, se eu arrecado em determinado período um montante, eu tenho que ver se as minhas despesas estão equilibradas dentro desse determinado período. Senão, eu tenho que conter gastos, cortar os custos da administração também. Né? E não é tão simples cortar gastos. Né? Aonde eu vou tirar isso? Eu vou tirar da saúde? Eu vou tirar da educação? Eu vou tirar da assistência social? Não é tão simples. Aí vem a boa gestão. O que é prioridade? Aí vem a nossa LDO. Né? Eu tenho um PPA, né? Um plano plurianual para 4 anos, cuja LDO deve equilibrar isso monetariamente para trazer a inflação, quais os desequilíbrios econômicos que nós passamos, tá? E também dizer assim, olha, nós precisamos estabelecer quais são as prioridades, né? E trazer essas prioridades por meio de uma ponte, fazer esse elo entre o PPA e a própria lei orçamentária anual, cuja função da lei orçamentária anual é materializar. Né? Se nós falamos aqui em 33 milhões, tá? Não vai ser o PPA que vai dizer, olha, a gente vai comprar 100 mil com material de consumos na saúde, gastar 1 milhão com contratações médicas. Não é o PPA. O PPA ele vai trazer o plano em si. Qual é? Atingir um objetivo. Qual é esse objetivo? Atendimento social, atendimento humanitário na saúde, atendimento médico, com indicadores precisos. Né? Quais são esses indicadores? Eu tenho X, a demanda minha é 1 milhão de consultas anual, né? 1 milhão. Eu preciso atender essas consultas. De que forma? Contratando mais médicos? Contratando mais profissionais? Então, é isso que o PPA vai nos dizer. Ele vai trazer o problema, vai trazer os indicadores dos problemas, tá? E, findo isso, eu trago as ações para solucionar esses problemas. Tá? Merenda escolar.
eu tenho que alimentar as crianças na escola. Hoje eu tenho um período integral no município. Quantos pratos de refeição serão servidos a essas crianças? 5 milhões? 5 mil pratos anuais? Né? Então, essa estimativa quantitativa de ações que serão estabelecidas no plano plurianual. Nós não vamos falar simplesmente de dizer assim, olha, eu preciso de comprar, distribuir X de medicamentos, né? Eu preciso solucionar problemas. Mas materializar isso em si, solucionar esses problemas, é a lei orçamentária. Né? Ainda nós falamos no encontro nosso passado nesta casa sobre as emendas impositivas, que vai ser matéria a ser tratada quando da apresentação da lei orçamentária anual. Né? Mas, assim, dizer para vocês assim, olha, o PPA, o que ele contempla? Saúde, educação, e é de suma importância. Nós vivemos um momento atípico, né, de pandemia, só que a sociedade num todo precisa participar dessas reuniões, destes encontros promovidos num todo. Tá? Por quê? Será que é necessário construir mais uma unidade básica de saúde num município, ou eu preciso de ter mais atendimento efetivo dentro das que existem? Talvez é esta a demanda, e é isso que a sociedade tem que trazer para o gestor público. Né? Quando nós falamos que o PPA também traz a questão da despesa de capital, será que é benéfico construir, comprar, ou é benéfico conservar, alocar mais profissional qualificado e fazer um atendimento com qualidade? Então é a sociedade que vai dar esta resposta, não somos nós. Né? Os técnicos, nós, os nobres vereadores, irão acompanhar isso num todo. Mas dizer o que é mais efetivo é a sociedade que deve se dizer o que é efetivo e o que atende os seus anseios. Tá bom? Dando continuidade, então, todos receberam as peças de planejamento, estão em números, em quantitativos, tá? Então, aqui estabelece todos os programas de governo, ok? Essa é a estimativa de arrecadação para os próximos 4 anos, ok? Aqui está a justificativa do programa, tá? Vocês podem pegar estas peças, vão ao objetivo, o público-alvo a ser atingido, que seria isso aqui. Deixa eu pegar um aqui dentro nesta casa. Ó, tem os programas da Câmara. Vamos pegar um social. Aqui, educação. Quando nós pegamos este programa, o 0021, ensino fundamental, justificativa, fomentar e estruturar ações e políticas educacionais, buscando o cumprimento de metas e indicadores, considerados satisfatórios pelos organismos nacionais e internacionais. Objetivo, desenvolver e promover e incentivar ações e atividades de educação básica, compreendendo principalmente o ensino fundamental, coordenando e controlando seu cumprimento. Qual é o público-alvo? Alunos do ensino fundamental. E para que isso seja atingido, foram estabelecidos alguns indicadores e ações. Olha, nós pretendemos aí em números, o índice recente em número de alunos no EJA. Índice recente 16, pretende-se educar 20, até a conclusão disso, dos 4 anos. Né? Ok? Atender alunos da escola de informática. Alunos atendidos por ano são 60, pretende-se atender 280 alunos, quando da conclusão dos 4 anos do PPA. Os programas anualmente irão crescendo até atender em 2025 280 alunos por ano. Capacitação de servidores. Isso aqui nós estamos falando dentro da educação, tá? São 40 profissionais e pretende-se capacitar os 40 profissionais ao longo dos 4 anos. Melhoria na nota do INDEB, né? Então, pretende-se aí, ó, de 6,6 até 2025 elevar o número para 7, que seria o índice do INDEB, ok? Então, para vocês só entenderem a sistemática das peças de planejamento, ok? Concretizando isso, esses indicadores, cumprido essas metas estabelecidas, nós estamos dizendo que está sendo efetivo ou não determinado programa, quando eu cumpro essas metas, ok? Avalio isso, essas peças de planejamento.
E esse é o valor que será alocado dentro deste programa em 2022, R$ 2.998.550. Para 2023, R$ 3.334.000. Então, desta forma, feito isso, vocês pegarão depois a LDO, dentro deste programa 0021, será redistribuído em 2022 R$ 2.998.550, tá? Dentro das prioridades. Quais são as prioridades? Ok? E depois a lei orçamentária vai vir dentro do programa 0021, materializar isso em material de consumo, pagamento dos servidores, pagamento de consultoria, contratações, caso necessário, enfim. É a lei orçamentária que vai trazer isso. Tá? Só para a gente entender essa sistemática. A gente pegamos um programa com os seus indicadores, tá? E pensamos assim. Aí também a gente pode pensar assim, eu posso criar um programa para o executivo? Um programa de governo? Eu entendo que não, esta casa não pode. Tá? Porque entendo que a demanda veio da sociedade. Aqui foi apresentado a esta casa, de forma oportuna, né, as demandas da sociedade, que isso foi analisado em audiências públicas, setoriais, então aqui chegou aquilo que ele pretende executar. Então nós podemos sim, caso detectada alguma falha técnica, recomendar a correção ou até mesmo proceder com essa correção em número de quantitativo, mas isso tem que ser comprovado material. Ok? Alguma pergunta com relação ao PPA? Eu fico à disposição de vocês, vocês podem ir perguntando PPA, tá bom? Porque, senão eu vou conduzindo a questão de números, tá bom? E assim vocês irão, ao longo dessas 200 páginas, vão olhar todos os programas de governo que foram apresentados. Ensino superior, no ensino superior, transportar os alunos e a concessão de bolsas parciais, tá bom? Então, aqui nós temos um índice recente de 150 bolsas, pretende se reduzir para 140, tá? Então, em 2022, vai ser concedidas 150 bolsas, em 2023, 148, 2024, 145 e 2025, 140. É o que determina o PPA, tá bom? Ok? A questão, o nobre vereador José Novaes pergunta a questão de pavimentação, né? O município ele estabelece, sim, algumas despesas de caráter continuado e algumas de investimento, tá? Para as despesas de investimento, quando o município ele entende que ele não tem capacidade suficiente para materializar e capitalizar, ele conta com os governos federais e estaduais para proceder. Sim, as contrapartidas elas são criadas por leis, nós dizemos por leis complementares, pelos créditos especiais, tá bom? Neste caso, suponho que o governo, nós aprovamos o PPA. É possível prever que nós vamos fazer um asfalto no município, uma pavimentação asfáltica, e colocar isso, é possível, desde que eu tenha capacidade arrecadatória para isso. Quando eu não tenho capacidade arrecadatória para isso, primeiro, né, dentro das técnicas de contabilidade e finanças, nós reconhecemos qual é a capacidade arrecadatória do ente. Então, o município de Suzanápolis tem a capacidade de arrecadar até 26, 27 milhões ano. Tá? Entre transferências constitucionais, voluntárias, 27 milhões. E recursos próprios. Então, a gente faz essa divisão. Feito essa capacidade arrecadatória do ente, qual é a nossa obrigação agora da casa? Né? Quais são os herdeiros? Servidores, os programas sociais existentes, esses são os herdeiros. Então, nós vamos jogar os recursos para os herdeiros primeiro. Feito isso, sobrou recurso, aí nós vamos fazer as despesas de capital, os investimentos necessários. Tá? Então, é assim que funciona dentro da máquina. Não tenho capacidade, eu preciso de outros entes, assinar convênios. Seria com o governo federal, estadual. Feito isso, eu abro crédito especial. Para isso que a lei é permitida, a qualquer momento, sob o crivo desta casa, fazer investimentos. Né? Não é obrigatório esta casa conceder por mérito a aprovação. Por isso que vem para esta casa. Né? A gente vê municípios em que chegou uma creche-escola, construiu uma creche-escola,
e depois o governo estadual mandou, acho que o federal construiu a creche escola, o estadual construiu a creche escola, e depois o governo estadual, federal, mandou uma reforma de uma creche. Construiu-se a creche escola, uma creche escola linda, né, com os recursos estaduais. Com a reforma, o recurso veio federal, foi aprovado, reformou a big escola, que existia já outra escola no município. Simplesmente as mães fizeram um abaixo-assinado que não querem ir para a escola nova, preferiram ficar na escola. Aí se investiu toda aquela estrutura dentro do município, 2 milhões de tralalá, né? Nós chamamos os elefantes, né? Aqueles prédios monstruosos, a troco de quê? Né? Então, nós precisamos analisar o que é benéfico realmente para o município, né? O que é necessário, porque nós precisamos de mão de obra, vocês há de concordar comigo que precisa de manter toda essa estrutura, esses prédios públicos, não é tão simples. Simplesmente pegar a obra, para dizer eu estou fazendo obra no município, não é tão simples, isso não é políticas efetivas. Talvez não há necessidade, né? Teve o auge das academias ao ar livre, e se construiu academia tudo quanto é canto das cidades. Hoje só vê academias, não é o caso, não estou dizendo o caso concreto do município, mas há municípios que todas as academias estão deterioradas, quebradas, não se tem conservação, se constrói prédios públicos e não se consegue nem manter o que existe. Então, pensar em políticas efetivas é algo sério, né? Qual é a minha capacidade hoje? Eu consigo manter esse prédio? Consigo manter esse patrimônio? Então, vamos conservar o que eu tenho, né? Vamos tentar melhorar aquilo que eu tenho. Isso são políticas efetivas, políticas de qualidade, né? E, às vezes, tem que acabar que bom prefeito e o bom governador, o bom gestor, é aquele que constrói prédios. Existia não é? Essa visão aí de que o povo só consegue, mas não é bem assim, né? A gente vê tudo se deteriorando, tudo se acabando com o passar do tempo, e as máquinas públicas, os municípios não conseguem manter tudo aquilo que foi construído, não é? Tá? Então, nesse sentido, só se materializa e contempla no PPA quando o município ele tem a capacidade realmente de fazer a pavimentação asfáltica, né? É um ano atípico, chegou mais dinheiro para nós, não está comprometido, vamos abrir um crédito especial, alterando o PPA, alterando a LDO e a LOA, e fazer a obra necessária no município. Necessariamente, não se coloca no PPA, não é obrigatório, quando não se há capacidade de executar, tá bom? E aí temos todos os outros programas, né? Vocês podem atender os alunos da educação infantil. Então, isso aqui nós estamos falando de PPA. Só uma questão, boa noite a todos, né? Boa noite, senhora presidente, nobres pares, aos internautas. Só queria só dizer uma coisa, em relação ao PPA, nós estamos falando do PPA, só que a LDO, na verdade, ela é o que vai fazer, que vai nortear essa questão. É nela que vai estar, aliás, ela vai ver o que pode ser feito, né, através do plano, que é um plano amplo, né? A abrangência, o PPA, ele é abrangente, ele é o que tem todas as peças, como o senhor disse. Mas é a LDO, na LDO que a gente pode fazer essas correções, não seria isso? A LDO, ela vai trazer a questão de prioridades mesmo, né? Nós fizemos um programa e nós pensamos assim, tudo aquilo que foi estabelecido de necessidades dentro do PPA, de problemas sistêmicos dentro de um município, não é possível se resolver todos os problemas dentro de um único ano, dentro de um único exercício. Então, este ano, para 2022, o que é prioridade? Então, eu materializo com a lei orçamentária. Não deu para fazer em 2022? Vamos fazer em 2023. Tá? Não é necessário, por exemplo, tudo aquilo que está dentro do primeiro ano do PPA ser executado dentro do primeiro ano da LDO. É questão de prioridades, né? E quando nós falamos dessa questão de prioridades que o próprio vereador levantou, nós pegamos o projeto lá da própria LDO. Traz aqui, no primeiro artigo, fica estabelecido nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Suzanápolis relativa ao exercício financeiro de 2022.
compreendendo, né? Então, aqui está, ó, as orientações sobre a elaboração do orçamento, né? E vai. Mas aí nós falamos assim, olha, quais são esses objetivos, né? Aí nós temos o objetivo principal da peça. Então, dentro dessa sistemática, que nós falamos de planejamento e de gestão pública, o plano plurianual, ele faz uma visão longa de tudo aquilo, né? Nós falamos assim, olha, eu preciso conquistar isso, eu preciso implantar isso no meu município, mas isso demanda tempo, mas eu tenho que começar, né? Eu preciso manter a máquina pública num todo, né? Como eu disse para vocês, primeiro nós olhamos o que está em funcionamento, para manter isso, né, de forma sistêmica, para depois criar novos programas, ok? Então, às vezes, o município ele tem uma sequência de gestão, vamos dizer assim, uma sequência de programas sociais, uma sequência de administrações públicas, que muitas vezes o custo dessa administração, em comparação a outros municípios, ele já está alto. Então, não se consegue muito, mesmo tendo 33 milhões, cujo município vizinho tem 15, o outro tem 16, fazer tanta coisa. Porque se foi se criando ao longo do tempo, programas e programas que precisam ser mantidos hoje, né? Nós temos uma situação social, às vezes, no município, que não é a mesma situação do município vizinho, né? Nós temos municípios pequenos que têm uma Santa Casa, por exemplo, que tem que manter essa Santa Casa, né? Que tem uma demanda social menor. Então, são realidades. Não dá para se colocar no mesmo prato, né, todos os problemas que são próximos, mas que são divergentes, muitas vezes muito diferentes, né? Em questão de políticas públicas. Mas isso é preciso ser monitorado. Quando nós falamos em políticas públicas efetivas, é preciso monitoramento. Não dá simplesmente para criar leis e não monitorar nada, não se fiscaliza nada, só para ter estoque de leis, que ninguém sabe que as leis existem mais, que não se põe em prática estas leis, que ninguém se fiscaliza essas leis, que ninguém se cumpre lei nenhum, né? Então, temos um estoque de lei sem qualidade, sem políticas efetivas. O que é política efetiva? Às vezes temos um número pequeno de leis e toda a estrutura funciona num todo, de boa. Então, quando nós falamos assim, olha, vamos trazer para esta casa, isso vale até um sinal de alerta, um projeto de lei. O que isso vai impactar para os meus munícipes? É preciso levar em consideração isso. Qual o impacto que isso vai trazer para os meus munícipes? Né? É benéfico para eles? Para o meu povo? Então, nós temos que analisar. Talvez na cidade vizinha que implantou uma lei, um projeto, aquilo é a realidade deles, e nem sempre é a nossa. Né? É preciso fazer audiências públicas, consultar o povo num todo. Né? Hoje temos mecanismos fantásticos para isso. Redes sociais para fazer consulta pública, sites de internet, enfim. Né? Então, não estou dizendo isso, que as leis que são propostas são ruins e que não têm sentido, não é isso. Eu digo que o povo precisa ser consultado e nós, como técnicos e os nobres, se realmente isso é a necessidade do vosso município e se realmente atende os anseios do vosso povo, que é a ele que vocês estão representando, a nós, né? Nós recebemos nosso salário graças ao povo que paga seus impostos. Então, eu sempre falo aqui nessa casa, nós somos servidores do povo. Os nossos patrões, representados pelos senhores, nossos chefes maiores, é o povo. São eles, é eles que têm que bater na nossa porta aqui e saber se isso aqui está sendo gasto e gerido dinheiro de forma efetiva. Porque é deles. São deles, é eles que pagam os impostos, que passam o pão, necessidade na sua casa, do pão de cada dia, que falta uma comida para um filho, mas vai lá e paga o seu IPTU certinho. Então, isso é sério, né? Desculpa até às vezes, né? Mas, falando novamente das peças, falar em políticas públicas não é tão simples, né? Falar em demandas sociais são amplas, né? Falar em demandas sociais em pandemia e pós-pandemia, meu Deus, né? Talvez esses 33 milhões
não satisfarão a necessidade de todo o povo, que a gente não sabe qual é a situação real da sociedade hoje, né? Vivemos momentos atípicos constantemente, inflação de mercado, né? Energia, enfim, né? Mas eu peço assim aos senhores que possam monitorar todas essas peças com carinho, né? Pedir, quando chegar aí informações essa casa precisa, a gente pedir informações, porque é o povo que precisa ser atendido, né? Com serviços de qualidade. E aqui estão as regras do jogo, tá? Então, na lei de diretriz orçamentária agora, quando nós saímos do PPA e partimos para a LDO, nós trazemos a regra do jogo. A LDO vai dizer assim para nós, olha, pode isso em 2022, não pode isso, né? Eu posso criar isso, mas eu não posso atender isso. Tá? Então, é a LDO que vai nos dizer, é o corpo da lei da LDO. É as regras do jogo. Tá? Por isso que é importante também os senhores a terem a questão também dos percentuais, que aqui estão estabelecidos na LDO. Tá? Todos os senhores já receberam o corpo, também o projeto de lei, né? da lei de diretriz orçamentária, onde estabelece as prioridades, as alterações, toda alteração da tributária, aqui está as regras do jogo, a concessão de recursos para entidades do terceiro setor também está aqui, as regras do jogo, tá? Enfim. Aí nós buscamos lá nas prioridades agora, vamos lá nas prioridades, nas metas. Aqui estão. Traçado, então, o plano plurianual, foi-se extraído os seguintes programas. Nestes programas que os senhores pegarem essas prioridades, indicadores por programas, estarão aqui a regra do jogo para 2022. Encargos gerais do município, ação legislativa será computada pelo número de sessões ordinárias e extraordinárias que forem realizadas nesta casa, o indicador. Nós falamos em indicadores, tá? Fundo Social de Solidariedade, aqui, assistir a população carente do município. Há 250 famílias, munícipes cadastrados, pelo que eu entendi, né, no município, que necessitam de atenção, e para 2022 pretende-se atender as 250 famílias, ok? Aqui está o custo, esse programa 20, ação administrativa, é pelo valor investido no departamento, de 286 mil, pretende-se manter os 286 mil. Ensino fundamental será a nota do IDEB, o número de alunos do EJA. Então, aqui são as prioridades. Vamos ver na saúde, cultura, educação, crianças 0 a 3 anos, creche. Campanha de prevenção contra a droga, porcentagem, suporte. Atendimentos básicos em saúde, atender pacientes da atenção primária. Se pretende atender no ano, o índice recente de atendimento são 7.065 consultas, ano. Pretende-se atender em 2022, 7.100 pacientes, tá bom? Procedimentos realizados. Eu entendo que esses procedimentos realizados seriam pequenas cirurgias, consultórios dentários, vacinação, procedimentos pequenos, vacinas. Então, de 28.440 para 29 mil, pretende-se atender no ano de 2022. São pequenos procedimentos, tá bom? Assistência farmacêutica, dispensação de medicamentos. Foram 90 medicamentos dispensados, 90 pessoas atendidas. Né, aqui fala em porcentagem, 90% e 100% pretende-se atender. São as receitas atendidas aqui embaixo, De 20.200 receitas atendidas, pretende-se manter o mesmo atendimento em 2022. Atendimento odontológico, separado, pretende-se manter de 3.200, manter 3.200. Saúde bucal,
São pequenos pacientes atendidos por ano. Ali procedimentos e aqui pacientes. De 4.000 para 4.050. Então, aqui, na LDO, estão traçado aquilo que extraiu do PPA como prioridade. Tá bom? Para ser executado em 2022. Lembrando que são os 33 milhões que foram alocados aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui. Quando nós falamos em despesa obrigatória de caráter continuado, o Executivo trouxe para nós, em questões de prioridades em ordem crescente, que a LDO vai estabelecer a seguinte regra do jogo. Primeiro, despesa com pessoal. Segundo, encargos sociais. Terceiro, amortização da dívida pública. Quarto, sentenças judiciais transitadas e julgadas, caso o município tiver alguma, né? Quinto, encargos especiais. Depois, segue essa sequência, benefícios previdenciários, ensino infantil, tá? Então, essa é a ordem que será atendida às prioridades, em caráter continuado. Aqui são as metas anuais que se pretende cumprir, né? Não vamos ficar aqui falando de tantos números, que isso aqui vai ser avaliado quadrimestralmente nas audiências públicas. Enfim, peço agora atenção aos senhores. Eu sei que agora terão um momento de primeira discussão dessas peças. Todos receberam elas de forma antecipada. E pedimos também àqueles que nos acompanham que poderão entrar nos canais de comunicação da Câmara, na câmara@câmarasusanápolis.sp.gov, e também, né, pelo WhatsApp da Câmara, pelo Facebook da Câmara, tá? E mandar alguma questão, alguma pergunta, algum programa que se ache necessário questionar, tá bom? E a gente encaminha isso ao Executivo, tá bom? Aos nobres vereadores, aos presentes, se quiserem, né, nos indagar com alguma pergunta, alguma questão, pode ficar à vontade. Do mais, então, nós concluímos essa primeira parte, que seria de uma pré-análise dessas peças, uma discussão destas peças de orçamento, do plano plurianual, né, e da lei de diretriz orçamentária, e teremos um momento oportuno depois a lei orçamentária, que virá para esta casa em outubro. Tá? Pedimos já a todos os que nos acompanham, a todo cidadão, que acompanhem as datas das audiências públicas do Executivo, para que possa participar dessas reuniões do Executivo e colocar os seus problemas, as suas demandas. Inclusive, está sendo criado um canal, né? A presidência solicitou um canal no site da Câmara, Fala Cidadão. Apresente aqui os seus problemas e possíveis soluções, né? Indicando seja para um vereador, ou um gabinete, ou algum vereador específico, ou para a própria casa encaminhar algum projeto de lei ou executivo, alguma indicação. Então, em breve, o site já está sendo reestruturado, e esse Fala Cidadão, que é uma exigência até do Tribunal de Contas, tá bom? Que já está no site da Câmara, para que, quando da tramitação das peças, o cidadão possa apresentar os problemas, tá? E nós, então, apresentamos aos senhores as reclamações e estes problemas que virão até esta casa, tá bom? Alguma pergunta a mais? Não? Eu agradeço a atenção de todos, então, e fico à disposição de todos, né, inclusive os demais técnicos da casa, nos colocamos à disposição. Amanhã, acredito que a presidência deve estar soltando um ato, né, para a questão do expediente da casa, para ir retomando aos poucos, ao seu horário normal também, tá bom? E agradecemos a atenção de todos, aqueles que nos acompanham, ok? E boa noite a todos. Logo mais agora, nós convidamos a todos que nos acompanham a assistir à sessão extraordinária, que será a primeira discussão dessas peças de orçamento